E vamos ao segundo caso do dia. Um avião da Gol, no Rio de Janeiro, aeroporto do Galeão, um aeroporto que tem a maior pista da aviação comercial do Brasil, 4 quilômetros, num dia de pouco movimento, uma noite, por volta das 10 da noite, tudo tranquilo, dentro da torre, nas operações, o tempo estava bom, nenhum problema. Tinham 2 aviões operando, um da TAM para pousar, Latam, hoje em dia, né? Da Latam para pousar numa pista, e esse da Gol para decolar de outra pista. São 2 pistas bastante separadas lá. E não é que esse avião da Gol, correndo na decolagem, quando ele já está praticamente no limite da velocidade, pronto para rodar, e quando ele começa a levantar o nariz para poder decolar, ele percebe que tem um carro parado no meio da pista. Exatamente no meio da pista. Nem no canto, nem na beirada. No meio, em todos os sentidos. Ele consegue desviar mais ou menos do carro, de forma a não bater exatamente de frente, não pegar o trem dianteiro, que seria um desastre total, porque iria quebrar todo o avião e poderia ter uma tragédia gigantesca. Ele consegue fazer um leve desvio à direita e o carro, que era uma picape de 1,80 m de largura, consegue ser encaixado quase que milagrosamente entre o trem dianteiro e o trem principal que vem atrás, e a distância entre um e outro é de coisa de 2 metros ou menos. Ou seja, o carro passou justo ali. Só que era um carro com 1,75 m de altura, uma Chevrolet Blazer picape ou coisa parecida, daquelas cabine dupla, e ele com 1,75 m de altura, e a barriga do avião com 1,25, 1,30 de altura, mais ou menos, que estava começando a querer ficar mais leve e levantar, então estava com mais ou menos essa altura. Ou seja, cortou ao meio o carro, arrancou a capota, vidros, tudo que tivesse logo acima da caçamba, com um dos ocupantes ainda dentro, que teve apenas ferimentos leves. O outro, quando percebeu o que ia acontecer, ele correu do carro e foi para o canteiro e acabou tendo arranhões muito leves também, provavelmente no tropeçar na corrida. E dentro do avião, incrível, ninguém se arranhou. Aí começa a surpresa. Logo que esse avião parou, o piloto diz: abortamos a decolagem porque havia um carro na pista, nós batemos nesse carro. Veja só a surpresa dele, uma coisa absolutamente inimaginável e inaceitável. E vale dizer que isso só não foi tragédia por uma série de fatores, entre outros, o fato de que a pista do Galeão é muito extensa, porque esse avião já tinha ultrapassado a velocidade possível de frenar. Em aviões tem o seguinte: quando ele começa a decolar, ele já tem estabelecido, de acordo com peso, temperatura do dia, comprimento da pista, temperatura, uma série de coisas. Ele estabelece a V1, é a velocidade primeira de decisão. A partir daquela velocidade, qualquer coisa que aconteça, ele tem que decolar e resolver as questões em voo. Não dá mais para frear. O avião não tem condições de frear, porque vai varar a pista e poderá ser um acidente grave. Essa é uma máxima de sempre. Desta vez ele estava acima da velocidade de decisão. Acontece que ele viu que não tinha como decolar, porque ele tinha um carro na frente e não conseguiria tirar o avião do chão em tempo de não bater. Acabou desviando, brecando, e por sorte, a pista sendo muito longa, conseguiu parar. Logo que aconteceu, a gente que conhece razoavelmente o assunto olhou aquilo e falou: muito estranho. Tem muitas casualidades, muitos errinhos, muitas coincidências, seja o que for, para a gente entender que não tenha havido, talvez até, crime de desleixo aí. Não dá para dizer que não possa ter sido, no mínimo, um desleixo tão grande que beira ser criminoso. Olha, para eu falar isso na aviação, é porque a coisa é realmente muito diferente dos padrões. Já falei aqui, inclusive no último episódio, frisei com vocês e repito: em aviação, a gente não busca culpados e busca causas no plural. Porque quanto mais a gente estudar todas as causas,
mais a gente pode evitar o acidente. E é o que eu quero fazer com vocês nesse caso também. Mas, logicamente, não posso registrar que, dentre as causas, boa parte deles está, no mínimo, o desleixo. Então, vamos lá. O que aconteceu? A torre de controle tem, naquela noite, 3 pessoas envolvidas nessa operação. Um controlador de solo. Você vai dizer, mas estão todos no solo? Como controlador de solo? Sim, controlador de solo, aquele que controla os aviões até chegarem próximo da pista. Antes disso, eles estão taxiando. Taxiando é a expressão que a gente usa para os aviões que estão andando pelo chão. Até chegar próximo, coisa de 60 metros da pista. Ele está com um controlador de solo, que é mais ou menos o guarda de trânsito no chão, vamos dizer assim. Ele que diz, vá você, pare, vire à direita, vire à esquerda, agora você, agora o outro, assim por diante. E quando chega nessa faixa de uns 60 metros da pista, passa para o controlador da torre, que controla pousos, decolagens, entradas e saídas da pista, cruzamentos da pista ou das pistas, pode ser, e também de veículos que por alguma razão tenham que entrar ou cruzar a pista. Então, por exemplo, um avião que está taxiando para o hangar, ele não vai decolar, mas para chegar lá ele tem que cruzar a pista. Ele vem falando com o solo até chegar no ponto de espera, que é aproximadamente 60 metros antes da pista, tem que mudar para a frequência da pista, da torre, aguardar a autorização da torre e daí cruzar para depois voltar para a frequência do solo, só depois que sair a mais de 60 metros da pista na marca de espera do outro lado. Tá? Pois bem, esse avião da Gol já estava com o controle da torre, pronto para decolar. E tinha também um supervisor que estava dentro da torre usando o seu celular, que é absolutamente inaceitável, fora dos regulamentos, embora ele já estivesse de saída, porque tinha acabado de terminar o seu plantão. Mas ele estava ainda na função de controlador-chefe. Esses 3 envolvidos. Aí, o controlador da torre fala, autorizada a decolagem do Gol. E o Gol confirma. Porque a aviação é assim, um fala, o outro confirma aquilo que ouviu para ter certeza de que foi falado certo. E se houver uma discrepância, o que falou primeiro corrige o outro. Então, o Gol falou, autorizada a decolagem, e começa a correr. Aí, nesse momento, a controladora da torre vira para o supervisor e pergunta, aquele carro já saiu da pista? Ele diz, não. Sim, não. Ainda não saiu. E ela fala, ai meu Deus. Olha para um lado, olha para o outro. E não pega na hora o rádio para dizer, Gol, aborte a decolagem. Porque isso aconteceu, o Gol tinha começado a correr a decolagem, fazia 3, 4 segundos. Ou seja, ele devia estar entre tomar a decisão, dizer que vai começar, acelerar e o avião começar a andar. Ele estava a 20, 30, 40, nem 50 quilômetros por hora. Tinha começado, os primeiros metros da corrida, podia parar tranquilamente. Mas ela não fala nada. Não avisa o Gol. Só fala, ai meu Deus. Aí eles pedem em outra frequência, na frequência que é usada pelos veículos de apoio, que não é nem a frequência de solo, para o veículo confirmar que já tinha saído da pista. E ele diz, estou saindo, vou sair, informarei quando estiver fora da área da pista. Vale lembrar que a área da pista não é a pista apenas, como eu já falei. É aquela faixa de 60 metros, em alguns casos menos, 30, mas no Galeão, que tem espaço à vontade, são 60 metros. Para os 2 lados, tudo aquilo é área de pouso e decolagem. Para um pouso e decolagem ser autorizado, toda aquela área tem que estar livre. Pois bem, para que não fique nenhuma dúvida, o veículo de apoio tem que estar na mesma frequência dos aviões quando estão dentro da área de pista. Mas não estava. Estava numa frequência dos veículos de apoio. Já é um erro muito grave aí. Mas, quando ele entrou na área da pista, o supervisor pediu que bloqueasse a pista.
Isso se faz no computador de controles, na rede de computador de controle, e a controladora tinha lá pista bloqueada. Para não ter erro, para ter certeza de que não vão autorizar uma decolagem com alguém dentro da pista, para que não haja justamente risco de alguém tentar pousar ou decolar, havendo incursão de pista, como se diz. Estava na frequência contrária. Mesmo assim, ele disse, depois de autorizar a decolagem, ele disse, vou livrar a pista. E ninguém avisou a tripulação do avião que havia coisa de 2.000 e poucos metros à frente, um carro parado. Aí você vai me dizer, poxa, mas os pilotos não viram? Pista de decolagem tem uma sequência de luzes. Elas são verdes na lateral, tem as brancas no centro, brancas na lateralzinha da pista também, para definir a área de asfalto, e essas verdes um pouco mais altas, um pouquinho mais abertas. Num certo momento, elas viram verdes e vermelhas, e depois lá na frente viram vermelhas de novo. Por quê? Isso faz com que a tripulação tenha noção da extensão da pista. Dependendo do quanto ela é comprida, conforme vai chegando no terço final e no final, vai mudando a coloração para ele perceber que está chegando perto do limite. Então já tem uma sequência grande de luzes e não se sabe até agora se a luz em cima da capota do carro, aquele tal giroflex, estava ligada ou desligada. Como tudo se destruiu, isso não pôde ser certificado se estava de um jeito ou do outro. Mesmo que estivesse ligada e as luzes do carro estavam ligadas, aquilo acaba se confundindo e elas têm uma intensidade menor do que as luzes da pista. Mas quem está na torre autorizando pousos e decolagens tem a visão disso, tem a plena visão. Embora lá no Galeão, entre a torre e essa pista, haja algumas árvores que impeçam um pouquinho da visão em alguns lugares, é só se levantar da cadeira que dá para ver a pista inteirinha. E aí, sabendo da situação, sabendo que num determinado ponto autorizado pode estar um veículo, é fácil de fazendo essa varredura da pista de um lado para o outro, que é a praxe que tem que ser adotada sempre. Aí a pessoa vê se tem um carro ou não. Mas, aparentemente, não foi feito. Aparentemente não, seguramente, porque tem a gravação das imagens na torre. Isso não aconteceu. E lembrando que o supervisor estava usando o celular, o que não cabe nessa hora. Agora, principalmente, já temos frequência errada desse carro, autorização errada, tarja de pista impraticável colocada, que foi apagada pela controladora antes de autorizar a decolagem do Gol, sem nenhuma providência adicional, e depois de autorizar, que faz a pergunta, ué, mas afinal, o carro já saiu da pista? E veio aquele não. Tá? Aí, não avisa. E por que não avisa? Não se sabe. Mas eu tenho um palpite aqui. Lembre-se que a pista tem 4.100 metros para ser exato. E esse carro estava no meio dela, a coisa de 2.000 e poucos metros. Normalmente, esse avião da Gol, que era um Boeing 737, estava com 103 passageiros, mais 6 tripulantes, ou seja, 109 pessoas, mais carga, combustível, fosse o que fosse para ir até Fortaleza, estava longe do seu limite de peso, ao nível do mar, quando as decolagens são um pouco mais rápidas de acontecer. Esse avião também pode operar no Santos Dumont, que tem 1.300 metros. Opera muito em Congonhas, que tem 1.900 metros de comprimento a pista. Então, muito provavelmente, ela pensou, isso é conjectura, pensou, nossa, se eu avisar, vai ser a lambança, aquela confusão. Não importa. Não pode pensar nisso, tem que ser a segurança pura. Mas pensou, o carro está num ponto tal que certamente o avião já terá decolado. Então, não vai haver problema. E possivelmente por isso nada falou. Ou porque deu um branco e não quis falar nada, nessa sequência de erros. Pois bem, a tripulação, o piloto e o copiloto podem, se quiserem, adotar uma prática diferente de decolagem, acelerar mais lentamente o avião. Pode fazer isso. É fora do comum, mas não é fora do possível. Vale lembrar que toda aquela faixa de 4.100 metros,
mais 60 metros de largura para cada lado, é dele e de mais ninguém, só daquele avião. Ele pode fazer o que ele achar melhor naquela área. Por alguma razão, pode ter acelerado mais lentamente, deixando o avião correr com calma. Se fez ou não fez, não é o que importa, porque isso ele pode fazer, a área dele. O que não pode é autorizar a decolagem com qualquer pessoa, veículo, ou seja o que for, que se sabe dentro dessa faixa, que é a área de pouso e decolagem, que extrapola da pista. Aí ele passou, como eu disse, por cima do carro. Por uma sorte inacreditável, um dos ocupantes saiu e correu para o canteiro, e o outro conseguiu se deitar, porque não teve tempo de ligar o carro e sair andando. E se deitou e teve leves arranhões apenas. Esse avião podia ter se quebrado inteiro, podia ter entrado em chamas. Esse carro podia muito facilmente ter sido atropelado pelo motor do avião, em alta rotação, e o avião em alta velocidade. O risco de uma explosão era gigantesco. Podia ter sido atropelado pelo trem de pouso principal, que podia ter se quebrado, podia ter danificado a asa e podia ter provocado explosão, ou o dianteiro, ou o que fosse, ou o avião podia ter dado uma guinada e podia ter explodido, podia ter morrido todo mundo ali. É simplesmente inacreditável. E tem mais. Esse acidente aconteceu, o piloto reportou o que disse, o aviso da torre ainda veio. Ué, mas o carro estava lá? Tem certeza que bateu num carro? Tem certeza que, sabendo que havia um carro na pista, e ainda tentaram falar com o carro, e coisa de 1 minuto depois veio aviso pelo rádio de alguém do carro dizendo que tinha havido sim um acidente. Aí mais 1 minuto passa e o supervisor diz, vou acionar o alarme. Esse alarme de emergência é acionado quase 2 minutos e meio depois do acidente. Dá para você ter uma ideia do que é isso? Tem que ser na hora, no máximo 5 segundos depois, assim que se tenha certeza. E você quer mais certeza do que você sabendo que tem um carro na pista. E o piloto te avisando por rádio que bateu num carro, precisa de algo mais? Não fizeram nada disso. A conclusão que a gente chega é que não é nem dizer esta controladora ou este supervisor. Aquela torre no Galeão vinha sendo tratada como se fosse um canto da praia, onde a turma está lá como se estivesse tomando caipirinha e conversando no fim de semana. Nada diferente disso. É muito triste e muito revoltante a gente ver isso na aviação. Vidas em risco por displicência, absoluta displicência. É uma sequência de erros que não é mais erro. E, principalmente, quando você é um profissional da aviação, você pode cometer um erro. Claro, você comete erros todos os dias. Eu cometo erros todos os dias. Todo mundo comete erros sempre. Mas um profissional da aviação tem que estar preparado para, assim que perceber o erro, tomar providência para corrigir ou para, pelo menos, mitigar os problemas causados por esse erro. Que, no caso, era, percebi que eu autorizei uma decolagem quando a pista estava impraticável, imediatamente avisa o avião e pede para ele abortar aquela decolagem. E ponto, chega, para. É isso que tinha que fazer. Não fizeram. Então, veja, eu acho que é importante continuar a fundo em todas as investigações. O relatório final já ficou pronto, rápido, porque é um caso mais simples de compreender. E as recomendações foram apenas de precisa mais treinamento, precisa mais isso, mais aquilo. Precisa de mais treinamento, tudo isso, mas precisa de muito mais. Precisa de mais disciplina. E, nesse caso, precisa, sim, apurar os responsáveis. Porque aí houve, como eu disse, no mínimo, uma sequência de desleixos e, depois de saber do problema, a insistência no desleixo que é inaceitável. Imagina se tivesse havido algo mais sério com o avião, demorar 2 minutos e meio, 2 minutos e 27 segundos para ser exato, para acionar a emergência, que é o quê? Chamar os bombeiros, chamar os socorristas, para que possam ir lá e tomar as providências para resolver a coisa. É absolutamente inadmissível, mas eu posso te garantir,
completamente fora dos padrões internacionais e fora dos padrões brasileiros de controladores que, em geral, são muito, muito profissionais. Ali no Galeão, e quero crer que apenas ali, estava havendo um descaso muito grande, possivelmente por falha de atenção a partir da direção. Quando você tem 2 ou 3 pessoas com esse nível de desleixo, pode ter certeza, acima delas tem alguém que está concordando com isso na melhor das hipóteses. E só por isso esse incidente aconteceu e por pouco não foi, como eu disse, uma das 3 ou 4 piores tragédias da aviação brasileira. Absolutamente evitável com um mínimo de disciplina.